estamos aqui na nossa segunda reportagem do Desafio Sustentável, falando sobre a mata ciliar. Então, primeiramente, o que seria a mata ciliar? A mata ciliar seria a vegetação nas margens dos córregos, rios, lagos e assim por diante. A mata ciliar é considerada pelo Código Florestal Federal uma área de preservação permanente. A ausência da mata ciliar faz com que aconteça a escassez de água. Por exemplo, a água da chuva escoa sobre a superfície, interrompendo a infiltração da água e o armazenamento dos lençóis freáticos. A erosão das margens leva a terra para o rio, dificultando a entrada de luz solar. A mata ciliar auxilia muito na qualidade da água, ou seja, ela reduz o assoreamento, deixando o rio mais limpo. A mata ciliar impede a formação de corredores naturais. A mata ciliar possibilita que as espécies, tanto da fauna e da flora, possam se deslocar, reproduzir e garantir a biodiversidade. A ausência de mata ciliar pode provocar pragas e doenças nas lavouras. O que é reserva legal? Reserva legal é uma porção de terra em uma propriedade em que o proprietário não pode desmatar. E, geralmente é 20% de uma propriedade. As espécies pioneiras são as que possuem semente pequenas, germinam com muito sol, elas têm o tronco mole. Elas crescem de 10 a 15 metros de altura e podem viver de 20 a 30 anos. As espécies secundárias são as sementes medianas, que germinam tanto no sol quanto na sombra. Elas têm o caule macio, o tronco macio. Elas podem chegar a 20 a 25 metros de altura e crescem muito rápido. As espécies secundárias tardias são as que possuem semente grande, germinam na sombra. Por isso, o seu desenvolvimento é na sombra, não pega muito sol e demora bastante tempo para crescer. Elas podem viver até 100 anos e podem chegar a 50 metros de altura, com seu caule muito duro. E as espécies clímax são as que demoram bastante tempo para crescer e se desenvolver. Elas podem passar de 100 anos e podem chegar a 10 metros de altura. O que é sucessão ecológica ou sucessão natural? É quando a floresta é destruída para fazer roçado ou pastagem e logo em seguida é abandonada, fazendo com que a floresta possa se regenerar naturalmente sem a ajuda do proprietário, apenas sendo abandonada. Mas às vezes a área foi tão devastada que a natureza não consegue se regenerar sozinha e precisa da ajuda do proprietário com mudas silvestres para agilizar na restauração da área devastada. A mata ciliar é uma EPP e prevê-se que, em caso de degradação, ela seja imediatamente reconstituída. Toda a mata presente ao redor dos cursos d'água deve ser preservada, e a largura da EPP varia de acordo com a largura do curso d'água. O que é redução da biodiversidade? Redução das espécies, perda do banco genético, diminuição da fertilidade do solo, desequilíbrio dos macro e micro ecossistemas. O que deve ser plantado na mata ciliar? Espécies que são encontradas nas matas ciliares da região onde o plantio irá ocorrer. Principais métodos ou sistemas de recuperação de matas ciliares: isolamento da área de animais de qualquer espécie, controle do mato para que as mudas não morram por falta de luz, água e nutrientes, procurar um técnico para o plantio correto, e a recomendação é que o plantio de espécies pioneiras e secundárias tolerantes ao sol e ao crescimento rápido seja feito com espaçamento de 2 por 2 metros. Qual a diferença entre espécies nativas e espécies exóticas? As espécies nativas são aquelas naturais de uma determinada região. A flora nativa, durante milhares de anos, vem interagindo com o ambiente e assim passou por um rigoroso processo de seleção natural, que gerou espécies geneticamente resistentes e adaptadas ao local onde ocorrem. Elas possuem um papel fundamental, pois controlam o excesso de água das chuvas no solo, evitam a perda de água dos rios e oceanos, gerenciam a filtração e a absorção de resíduos presentes na água, evitam o escoramento e a erosão do solo, além de fornecerem alimentação e abrigo para agentes polinizadores. As espécies exóticas são aquelas introduzidas de outras regiões, como de outro país, por exemplo. Não sofreram esse processo de seleção natural e dessa forma não servem de substituto ideal para a flora nativa, uma vez que não desempenham as mesmas funções dentro do ecossistema. As espécies exóticas são amplamente usadas com objetivos econômicos para a produção de celulose, por exemplo. Porém, é necessário ressaltar que um plano de manejo das espécies exóticas deve ser feito e tem fundamental importância para não deslocar as espécies nativas. Estamos tentando fazer a nossa parte reconstruindo a mata ciliar. Plantamos mudas nativas de capoteira, pitanga, de araçá, e de cereja. E você, já fez sua parte para melhorar o mundo?